Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento de Orando com os Salmos. Essa é uma proposta de oração, reflexão, leitura das Escrituras Sagradas no livro dos Salmos. Uma caminhada de 150 dias, cuja finalidade é tanto nos levar a construir um momento devocional, estamos diante de um momento devocional, como também te ajudar a você construir esse hábito em sua vida, de estar tirando um tempo do seu dia tão corrido, cheio de atividades, para buscar o Senhor, para ler a sua palavra, para tirar um momento de oração. Hoje estamos no 91º dia, e o salmo para a nossa leitura é o Salmo de número 91. Como eu já havia dito na última gravação, no Salmo 90, do Salmo 90 até o Salmo 106, nós temos uma série de salmos que são intitulados são o quarto livro dos Salmos, ele está dentro do quarto livro dos Salmos, que eu falei que os estudiosos fazem uma correlação com o livro de Números. Então você vê que a construção do quarto livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, carrega muitas características, muitos dos temas que estão presentes nesse conjunto de salmos nos remetem à peregrinação de Israel no deserto. Ou seja, nós temos essa temática sendo abordada dentro desse conjunto de salmos, e dos 106, dos 15 salmos, basicamente, do 90 ao 106, nós temos 17 salmos, E desses 17 salmos, pelo menos 12 deles foram escritos por Moisés. A tradição rabínica, a tradição judaica, atribui do Salmo 90 até o 101 como sendo as 12 orações ou as 12 falas de Moisés, Então a gente tem um trecho significativo desse salmo, desse livro dos Salmos, atribuído a Moisés. E hoje o Salmo 91, um salmo muito conhecido, talvez ele e o 23 são um dos mais conhecidos, mais lidos no mundo, em todos os tempos, basicamente. E ele é um salmo que carrega muitos conteúdos, muitas ideias, muitos conceitos. Eu não tenho condições de analisá-lo tão profundamente assim, já que a nossa série aqui ela não se trata de uma reflexão ou de uma análise textual, mas sim de um momento devocional. Mas, como ele é um salmo que algumas pessoas sempre me falaram que gostariam de conhecê-lo um pouco mais a fundo, eu vou hoje talvez levar um pouquinho de tempo desse devocional, um tempinho a mais, tentando explicar ou mostrar algumas coisas presentes nele. Logicamente, eu vou lê-lo inteiro, mas talvez eu apenas reflita com vocês uns 4, 5, 6 versículos apenas dele. Ok? Vamos à leitura então? Diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, pensando e entendendo que esse salmo foi escrito por Moisés, nós vamos ver algumas coisas alguns fatos que estão muito presentes dentro da literatura de Números, dentro daquele contexto de mundo onde o próprio Moisés vivia. Quando a gente lê o verso 1, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, esse é um dos versos mais difíceis de se traduzir. Tá? Ao longo dos séculos, comentaristas, tanto judeus como tradutores, exegetas cristãos, têm uma dificuldade enorme de traduzir esse verso. Não vou explicar em detalhes o porquê, mas ele não tem uma clareza e parece que tem duas vozes, duas situações diferentes e distintas acontecendo ali. Mas tudo bem. O que eu quero te dar uma outra tradução, uma tradução um pouco mais livre, né? Existem várias formas de se traduzir um texto, logicamente, que alguém já disse, né, que toda tradução é traição. Há essa dificuldade mesmo, né? Ninguém consegue expressar literalmente o conceito e a ideia de alguém que escreveu algo, disse algo em um outro idioma, principalmente com mais de 3.000 anos de distância, né? Mas uma outra tradução, você lê na sua Bíblia, bom, dependendo da Bíblia que você tem, né? Vai dizer, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é uma das traduções mais comuns. A que eu tenho aqui diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente. Uma outra tradução, essa eu mesmo, né? Eu fiz essa tradução um pouco mais livre, você poderia lê-la da seguinte forma. O que está sentado debaixo da proteção do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso estará seguro. É uma tradução, está bem próxima da que a gente leu. Uma outra, que é bem possível também, que seria o que está sentado diante do trono do mais elevado, debaixo da sombra do Todo-Poderoso estará seguro. Também está bem próxima. A gente poderia trocar aquele que está sentado diante do trono por uma outra palavra que dissesse assim, o que está no segredo daquele que é o mais elevado estará sobre a proteção e a segurança daquele que é sobre todos. Mesmo carregando ideias parecidas, o que você consegue perceber aqui é que o verso 1 ele está falando de uma situação litúrgica. Quando você lê o que habita no esconderijo do Altíssimo, ou o que está no segredo, no secreto, diante do trono do mais elevado, porque essas são tradições
claramente possíveis para esse verso, você está vendo que o Moisés, a imagem que o verso 1 apresenta é que Moisés ele está dentro do tabernáculo. E o tabernáculo, ele era uma espécie de tenda construída nos dias da peregrinação no deserto por uma ordem divina. O Senhor disse: construam para mim um tabernáculo, um santuário, e eu habitarei no meio do meu povo, né? Eu sempre gosto de citar isso, que o texto diz que o santuário deveria ser construído, mas a vontade de Deus era habitar no meio do seu povo, em meio ao seu povo. Mas o tabernáculo em si, a tenda, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, onde havia uma manifestação visível, clara e totalmente inequívoca da presença de Deus. O tabernáculo ele era composto, né, a tenda, por 3 partes. Havia um pátio externo, uma área externa. Ali era realizado os sacrifícios diários, tanto que existia um altar, que era o altar do holocausto, que ali eram feitos os sacrifícios todos os dias, né? Havia uma parte interna, chamada de átrio, ou lugar santo, que ali eram feitas as orações. Ali haviam alguns elementos simbólicos que estavam atrelados à forma do culto do Israel ali no deserto. E havia um último compartimento, que era chamado de Kadosh HaKodesh, né? Ou lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ali no lugar santíssimo, era o lugar onde havia apenas, né? Havia uma cortina que fechava, havia um aparato, né? Do cortinário da tenda, e ali ficava a Arca da Aliança. Essa arca era uma arca de madeira, revestida de ouro, totalmente coberta com ouro. Havia um tampão. Esse tampão era chamado de propiciatório, né? de caporé, em hebraico, propiciatório, ou seja, lugar que cobre, caporé, cobertura, ou seja, era a cobertura da arca, era a tampa da arca. Mas nessa tampa era exatamente o lugar que era colocado um animal, um sacrifício, uma vez por ano, somente realizado pelo sumo sacerdote, como uma entrega, uma oferta, uma confissão de pecados nacional. Esse dia ficou conhecido como o dia da expiação, em hebraico Yom Kippur. E nessa tampa havia o quê? Havia 2 querubins, a figura de 2 anjos, de 2 seres, né? Eu não posso dizer que um querubim é um anjo. Anjo tem um sentido muito amplo na literatura do Antigo Testamento. Mas havia 2 seres, vamos dizer assim, 2 seres, que eles estavam com os rostos voltados um para o outro, e as suas asas se intercalavam, se ligavam. Quando esse compartimento ele poderia ser puxado, então esses anjos eles ficavam com as suas asas assim, e aquela parte central havia uma distância, eles estavam longe um do outro, ajoelhados de frente um para o outro. E as asas eram muito longas, então elas se encostavam ali. E naquele vão onde as asas se encostavam era o espaço exato que cabia ali o sacrifício, ok? Onde era colocado o sacrifício. E ali, entre esses 2 querubins, essas 2 figuras, a glória de Deus, a presença de Deus descia como uma nuvem de fumaça, como uma coluna de fogo naquele lugar, consumiu o holocausto. Logicamente que só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Porém, Moisés ele tinha acesso, todas as vezes que ele precisava falar com o Senhor, à tenda. Então, todas as vezes ele entrava no lugar santíssimo e ali havia uma manifestação da presença, da glória divina sobre aquele lugar. O verso 1 está falando exatamente disso. O verso 1 ele está falando exatamente do Moisés que entra no lugar santíssimo, no lugar mais secreto,
no lugar mais sagrado, ele entra no secreto. E lá, ele dobra os seus joelhos, ele se prostra. E as asas do Senhor aqui, na verdade, ela é faz menção às asas dos querubins. Ele está debaixo das asas desses querubins, ele está de frente com a arca. As asas estão, fazendo sombra, ele está debaixo dessas asas. E é exatamente ali o lugar da revelação e da manifestação da glória divina. Todo o resto desse salmo, eu queria que você entendesse claramente isso. Tudo que esse salmo tem como promessa está atrelado ao verso 1 e 2. Todo o restante, porque às vezes nós ouvimos essas promessas e a gente acha que é meio que impossível Deus fazer essas coisas, nos proteger das calamidades, nos livrar do mal. 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas veja só, o que o texto está falando é de como seria a caminhada de Israel no deserto, a promessa de Deus para Israel no deserto, para o seu povo, a partir do entendimento do primeiro verso. Porque, na verdade, será protegido, amparado e guardado aquele que entra no secreto. O lugar secreto, o lugar da intimidade, o lugar mais profundo, é o lugar de onde surge toda essa segurança, toda essa certeza, toda essa proteção. Então, ele está no lugar onde ele é intocável pelos homens, onde ele é intocável pelas forças do mal, onde ele é intocável por qualquer um. Ninguém poderia entrar ali, ninguém poderia ter acesso ali. Então, a gente pode extrair um primeiro ensino só do verso 1, só dessa passagem. Que se nós buscarmos uma vida de comunhão extremamente profunda com Deus, aonde a gente esteja disposto a fazer do Senhor o centro, o alvo, onde nós vamos colocar todas as outras coisas para trás. Porque assim, imagine, pense comigo Moisés entrando no tabernáculo e indo em direção ao lugar santíssimo. Pense ele atravessando o átrio, pense ele atravessando o lugar santo, e pense ele atravessando a cortina. Era uma cortina grossa, espessa. O acesso para a última sala era um acesso basicamente difícil, porque na verdade a cortina era muito espessa. Então imagine que ele teve que passar por 2 lugares e atravessar a cortina para chegar no lugar da intimidade. Ou seja, ele teve que ir abrindo mão. O primeiro lugar é o lugar do átrio. O átrio é o lugar onde existem dois grandes elementos ali de suma importância. Você tinha uma bacia onde os ministros, os sacerdotes, eles tinham que lavar as mãos e os pés antes de poderem estar servindo, antes de poderem estar oficiando no tabernáculo. Ou seja, estava dizendo que o primeiro passo, o primeiro lugar, a primeira experiência da nossa caminhada com o Eterno é experimentar purificação. Logicamente, entendemos no Novo Testamento que
que o sacrifício de Cristo se tornou a nossa purificação, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ser limpo, o primeiro passo é ser lavado, o primeiro passo é ser restaurado. Mãos e pés eram lavados. Por quê? Os pés simbolizavam os nossos caminhos, a nossa conduta, a nossa trilha, por onde caminhamos, como nós vivemos, como nós construímos a nossa vida. E as mãos, as nossas obras, ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, as coisas que nós estamos a fazer, as tomadas de decisões diárias. Elas deveriam sofrer uma profunda e radical mudança. Depois, você tem lá no átrio externo uma bacia, o altar do sacrifício. Aquele altar era onde as pessoas traziam os animais, elas colocavam a mão sobre o animal, transferindo o pecado delas para o animal, e o animal era sacrificado no lugar delas. Então, o altar do holocausto, ele simbolizava o quê? Confissão, arrependimento, consciência de culpa. Ou seja, a primeira fase do tabernáculo trata com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a dimensão do que é certo e do que é errado em nossa vida, com o que nós fazemos, como nós vivemos, com essa dimensão da vida. E aí, Moisés ele foi tratado por isso, ele foi tratado nessas questões os primeiros 40 anos da vida dele, onde ele tomou algumas vezes atitudes erradas, onde ele agiu por impulso, por ira, onde ele teve que fugir do Egito e viver no deserto. Ele teve que ser tratado no seu temperamento, ele teve que ser tratado em suas atitudes, ele teve que ser tratado em sua maneira de ver a vida, o mundo. Então, essa é uma primeira fase na nossa caminhada. Depois ele adentrou no lugar santo. O lugar santo era composto pela mesa dos pães da proposição. O lugar santo ele era composto pelo altar do incenso, era composto pelo candelabro. Ali começava uma experiência mais profunda, uma experiência de conhecer os caminhos do Eterno, de conhecer as leis, as diretrizes, o modo como o lugar santo ele simboliza o modo de agir de Deus, o modo como nós vamos entender que Deus quer tratar com os seus filhos. Ali o lugar santo, ele é um dos lugares no tabernáculo que eu posso dizer que ele é o mais ritualístico, porque ali tem o pão, simboliza provisão, ou seja, simboliza conhecer a provisão de Deus, como essa provisão ela nos alcança, nos ensina sobre oração, porque tem um altar de incenso, nos ensina ali, nós vamos aprendendo a conhecer a Deus. Posso dizer que o lugar santo é o momento do nosso discipulado, do nosso aprendizado, onde nós vamos entender quem é o Senhor, onde nós vamos caminhar com o Senhor, onde nós vamos aprender a servi-lo, onde nós vamos aprender a obedecê-lo, onde nós vamos entender quais são os seus mandamentos positivos, ou seja, que devemos fazer, quais são os mandamentos negativos, o que nós não devemos fazer. É onde nós vamos conhecer o Senhor na nossa caminhada. E aí existe um véu espesso que separa do lugar santíssimo. Por que existe esse véu? Porque, na verdade, a maior parte das pessoas, elas caminham do átrio externo para o lugar santo. Mas o Santíssimo parece que se torna um lugar para muitos poucos, para pessoas que estão dispostas a atravessar o véu
E esse véu, ele vai ser simbolizado por todas as situações em nossas vidas que nos impedem de viver uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Criador. Quando nós conseguimos vencer as nossas limitações, conseguimos vencer os nossos medos, conseguimos vencer as preocupações da vida, porque muito do que nos separa de viver uma vida mais profunda com Deus está relacionado com as nossas demandas, com a nossa correria, com tudo que a gente faz na vida. E diante disso, a gente breca, a gente se contenta até o lugar onde nós chegamos. Mas há algumas pessoas, poucas e parece que cada vez menos, conseguem romper com isso. Há um desejo da presença de Deus, há um desejo de conhecer o coração de Deus, há um desejo de ver a glória de Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. E aí elas lutam para romper esse véu em suas vidas. Lutam para romper esse véu e chegar no lugar da presença, que é o lugar secreto. E é nesse lugar secreto onde a pessoa aprende a ouvir a Deus, a ouvir a voz inconfundível do Eterno, a ouvir essa voz com uma clareza e com uma certeza tão grande que ela haverá de definir toda a sua vida. Porque quem chega nesse lugar, vai ouvir de forma tão clara que ele não vai ter como mais dar desculpas dizendo que não entendeu. Se ele obedecer, é porque ele ouviu, aceitou e quis fazer do modo como ele ouviu. Se ele não obedecer, é porque ele ouviu, não aceitou e por isso não fez. Mas se ele não fez, se ele desobedeceu, é claro e consciente. Não é alguém que está às escuras, não é como quem está lá no átrio, não é como quem está no lugar santo, ou muito menos como quem está de fora do tabernáculo. Nenhum deles tem essa certeza que somente aquele que está dentro tem. Então esse é um nível mais profundo. E a gente precisa entender que a espiritualidade, a nossa caminhada com Deus também, ela acontece em níveis. Se você nunca ouviu isso, é porque você tem ouvido tanta coisa que está ou no átrio, ou no lugar santo, ou até mesmo dentro da igreja você está ouvindo muita coisa que ainda está do lado de fora, que nem adentrou no tabernáculo. Mas a realidade é essa. Existe um caminho de crescimento, de amadurecimento e de níveis. E somente quando somos testados, provados e aprovados é que nós conseguimos transpor esses níveis. Lembre que na geração de Moisés, ele é o único, tirando Arão, seu irmão, que foi eleito por Deus, escolhido como sacerdote, ele sumo sacerdote, mas ele é o único que tem acesso livre. Aliás, Arão não tem. Arão ele tem que acessar para realizar o Yom Kippur, para realizar a celebração única do ano, como todos os outros. Somente Moisés, em sua geração, tem acesso livre, direto. Depois na história, somente o Messias tem acesso livre a todo tempo. Aliás, sempre esteve lá. Uma outra leitura que tem desse verso 1, sempre alguns traduzem aquele que habita, a Almeida Atualizada usa o que habita, como fazendo referência
né? Se nós fizermos isso, aquele que habita ou o que habita. Mas na verdade, também há uma outra tradução que as pessoas evitam um pouco, até mesmo alguns judeus, só os de uma ala mais mística, aceitam um pouco mais essa tradução. Mas, e aí esse é o grande problema, né? Que eu te falei no início do vídeo, da tradução desse verso, porque esse verso pode ser traduzido assim, embora seja muito evitado isso, porque fica muito estranho. A tradução seria assim: ele está sentado debaixo da proteção do Altíssimo, ele está sentado no secreto. Ele está fazendo uma referência a alguém que é uma terceira pessoa, né? Ele é a terceira pessoa do singular. Ele, se você pensar nesse ele, esse ele aponta para o Messias. Então você só tem Moisés na primeira aliança e o Messias na segunda aliança, nesse nível humano de estar nesse lugar. E aí sim, Jesus, por sua morte e ressurreição, deu acesso a todos os que creem em Jesus, que creem no Pai por meio de Jesus, a esse lugar. Aí quando você lê Hebreus 10, 19, eu quero fazer menção a essa leitura para você. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, Jesus nos dá acesso a esse lugar. É nesse lugar onde nós vamos estar livres de todo mal. É nesse lugar, é nessa dimensão de existência do secreto, onde seremos intocáveis, onde praga alguma nos alcançará, onde 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e não seremos atingidos, onde as forças espirituais do mal não nos destruirão, onde o Senhor colocará os seus anjos ao nosso redor para nos proteger. É nesse lugar onde nós estaremos seguros. Quando Moisés profere isso e entrega a comunidade de Israel, era uma mensagem dizendo: povo de Israel, vocês estão no deserto. E nada, absolutamente nada vai acontecer a vocês se vocês estiverem no lugar secreto. E como eu disse, o verso 1 e o verso 2 aqui definem basicamente esse salmo, quando ele diz: e você deve dizer ao Senhor e sobre o Senhor: o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. O que Moisés estava dizendo? Se vocês viverem no lugar secreto, em intimidade com o Eterno, se vocês colocarem todo o cuidado da sua vida, toda a centralidade da sua vida nas mãos do Senhor, se você colocar a dependência, sua confiança, não confiar em você, não confiar nos seus méritos, mas confiar no Senhor, fazer uma confissão, dizer para o Senhor que você está colocando o cuidado da sua vida nas mãos dele, dizer todos os dias para o Senhor que você confia nele, que você precisa dele, que a direção que vai mudar a sua vida, a palavra que vai trazer restauração é a dele. O caminho que você irá trilhar, que irá produzir bênção em sua vida, é o caminho que ele apontar. Certamente, todo o restante do que é proferido nesse salmo estará sobre você, Israel. Estará sobre vocês. E é essa palavra que ele entrega à comunidade de Israel. Eles não vivem assim. Aquela geração morre no deserto. Mas algumas pessoas, basicamente 2 homens, ouviram isso, Josué e Caleb, e ao ouvirem isso, creram. Ao ouvirem isso,
buscaram isso para a sua vida. E eles foram capazes de atravessar 40 anos no deserto. Eles sobreviveram a isso. Entraram na terra prometida e colheram sobre as suas vidas toda a promessa de Deus. Eu falei que eu ia analisar alguns versos, mas eu vou parar por aqui. Como eu disse, é um salmo inesgotável. Ele é uma fonte de segredos. Ele é uma fonte de coisas assim absurdas. Mas eu vou parar por aqui. Acho que para nossa reflexão de hoje é o suficiente. Se fizermos isso em nossas vidas, se buscarmos isso em nossas vidas, poderemos ter certeza que andaremos em segurança. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo, pela tua presença em nosso meio. Peço que abençoe os teus filhos, instruindo-os, guardando-os, guiando-os mediante a tua graça e o teu infinito amor. Que a tua bênção, a tua paz esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Guarda-os em segurança em teu amor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? E se mais para frente você quiser conhecer esse salmo mais a fundo, né? Você fale aí no comentário aí, deixa aí. Talvez um dia aí eu grave ele, faça uma análise do texto hebraico junto com você e a gente possa conhecer os segredos do Salmo 91, ok? Desde já um forte abraço a todos, tenham uma ótima noite. Até mais.